Orientação da criança. Capítulo 78. O poder da oração. A necessidade da oração na família. Toda família deve construir seu altar de oração, reconhecendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se alguma pessoa no mundo necessita da força e do encorajamento que a religião dá, são os responsáveis pela educação e o ensino das crianças. Não poderão realizar sua obra de maneira aceitável a Deus enquanto seu exemplo diário ensine aos que para eles olham em busca de orientação que podem viver sem Deus. Se educarem os filhos para viverem apenas para esta vida, estes não farão nenhum preparo para a eternidade. Morrerão como viveram, sem Deus, e os pais serão chamados para dar contas pela perda de sua alma. Pais e mães, precisais buscar a Deus de manhã e à tarde no altar da família, para que possais aprender a ensinar vossos filhos sábia, terna e amoravelmente. A negligência do culto familiar. Se houve um tempo em que cada casa deve ser uma casa de oração, é hoje. Prevalecem a incredulidade e o ceticismo, predomina a iniquidade, a corrupção penetra nas correntes vitais da alma e irrompe na vida a rebelião contra Deus. Escravas do pecado, as faculdades morais estão sob a tirania de Satanás. A alma torna-se o joguete de suas tentações e, a menos que se estenda um braço poderoso para o salvar, o homem passa a ser dirigido pelo arqui-rebelde. Contudo, neste tempo de terrível perigo, alguns que professam ser cristãos não celebram culto doméstico. Não honram a Deus no lar, não ensinam os filhos a amá-lo e temê-lo. Muitos se afastaram tanto dele que se sentem sob condenação ao dele se aproximar. Não podem chegar-se com confiança ao trono da graça, levantando mãos santas sem ira nem contenda. Não desfrutam viva comunhão com Deus, têm a forma de piedade sem o poder. A ideia de que a oração não seja prática essencial é um dos mais bem-sucedidos artifícios de Satanás para destruir almas. Oração é comunhão com Deus, a fonte da sabedoria, o manancial de poder, paz e felicidade. A tragédia de um lar sem oração. Não sei de nada que me cause tão grande tristeza como um lar sem oração. Não me sinto segura em tal casa uma noite sequer. Não fosse a esperança de ajudar os pais a reconhecerem sua necessidade e sua triste negligência, e eu ali não permaneceria. Os filhos mostram o resultado dessa negligência, pois não têm o temor de Deus. A oração formal não é aceitável. Em muitos casos, os cultos matutino e vespertino pouco mais são do que uma mera forma, uma insípida e monótona repetição de frases estabelecidas em que o espírito de gratidão ou o senso da necessidade não se expressam. O Senhor não aceita tal culto, mas as petições de um coração humilde e de um espírito contrito não desprezará. O abrir do coração a nosso Pai Celestial, o reconhecimento de nossa inteira dependência, a expressão de nossas necessidades, a homenagem de grato amor, isso é verdadeira oração. Vida doméstica de oração. Semelhantes aos patriarcas da antiguidade, os que professam amor a Deus deveriam construir um altar ao Senhor onde quer que armem sua tenda. Pais e mães deveriam muitas vezes erguer seu coração a Deus em humilde súplica por si e por seus filhos. Que o pai, como sacerdote da casa, deponha sobre o altar de Deus o sacrifício da manhã e da tarde, enquanto a esposa e filhos se reúnem em oração e louvor. Em uma casa tal, Jesus gostará de demorar. Tenham em mente os membros de cada família que estão intimamente ligados aos céus. O Senhor tem especial interesse nas famílias de seus filhos aqui. Os anjos oferecem a fumaça de fragrante incenso pelos santos que oram. Então, em cada família, acendam ao céu orações tanto de manhã como na hora fresca do pôr do sol em nosso favor, apresentando diante de Deus os méritos do Salvador. De manhã e à tarde, o universo celestial toma nota de cada família que ora. Anjos guardam os filhos dedicados a Deus.
Antes de sair de casa para o trabalho, toda a família deve ser reunida e o pai ou a mãe, na ausência dele, deve rogar fervorosamente a Deus que os guarde durante o dia. Ide com humildade, coração cheio de ternura, e com o senso das tentações e perigos que se acham diante de vós e de vossos filhos. Pela fé atai-os ao altar, suplicando para eles o cuidado do Senhor. Anjos ministradores hão de guardar as crianças assim consagradas a Deus. Cerca ao redor dos filhos. Os primeiros pensamentos do cristão pela manhã devem ser para Deus. Os trabalhos seculares e os interesses próprios devem vir em segundo lugar. Os filhos devem ser ensinados a respeitar e reverenciar a hora de oração. É dever dos pais cristãos, de manhã e à tarde, pela fervorosa oração e fé perseverante, porem um muro em torno de seus filhos. Cumpre-lhes instruí-los pacientemente, bondosa e infatigavelmente ensinar-lhes a viver de maneira a agradar a Deus. Tempo determinado para o culto. Em cada família deve haver um tempo determinado para os cultos matutino e vespertino. Que apropriado é os pais reunirem os filhos em redor de si antes de quebrar o jejum, agradecer ao Pai Celeste sua proteção durante a noite e pedir-lhe auxílio, guia e proteção para o dia. Que adequado também, em chegando à noite, é reunirem-se uma vez mais em sua presença, pais e filhos, para agradecer as bênçãos do dia findo. Não governados pelas circunstâncias. O culto familiar não deve ser governado pelas circunstâncias. Não deveis orar ocasionalmente e, quando tendes um grande dia de trabalho à vossa frente, negligenciar a oração. Assim fazendo, levais os filhos a considerar a oração sem importância especial. Muito significa a oração para os filhos de Deus, e as ofertas de gratidão devem ascender diante de Deus de manhã e à tarde. Diz o salmista: vinde, cantemos ao Senhor. Cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Salmos 95, 1 e 2. Pais e mães, por mais urgentes que sejam vossos afazeres, não deixeis de reunir vossa família em torno do altar de Deus. Pede a guarda dos santos anjos em vosso lar. Lembrai-vos de que vossos queridos estão sujeitos a tentações. Em nossos esforços pelo conforto e felicidade dos hóspedes, não esqueçamos nossas obrigações para com Deus. A hora de oração não deve ser negligenciada por consideração nenhuma. Não converseis nem vos divirtais até que fiqueis demasiado cansados para fruir o período de devoção. Fazer isso é apresentar a Deus uma oferta defeituosa. Cedo ainda, ao anoitecer, quando podemos orar, sem atropelamento e de maneira inteligente, devemos apresentar nossas súplicas erguendo a voz em feliz e grato louvor. Que todos quantos visitam os cristãos vejam que a hora de oração é a mais preciosa, a mais sagrada e feliz hora do dia. Essas horas de devoção exercem uma influência enobrecedora em todos quantos dela participam. Trazem uma paz e um sossego agradáveis ao espírito. As crianças devem respeitar a hora do culto. Vossos filhos devem ser ensinados a ser afáveis, atenciosos, dóceis, prestativos, mas, sobretudo, respeitadores das coisas santas e das reivindicações divinas. Devem ser instruídos a respeitar as horas de oração e a levantar-se cedo para tomar parte no culto da família. Tornar interessante o período do culto. O pai, que é o sacerdote da família, deve dirigir os cultos matutino e vespertino. Não há razão para que esse não seja o exercício mais interessante e agradável da vida no lar, e Deus é desonrado quando ele se torna sem vida e tedioso. Sejam os períodos de culto familiar curtos e espirituais. Não deixeis que vossos filhos ou qualquer membro da família os tema devido à sua monotonia e falta de interesse. Quando um capítulo comprido é lido e explicado e se faz uma longa oração, esse precioso culto se torna enfadonho e é um alívio quando passa. Deve ser o alvo principal dos chefes da família tornar a hora de culto muitíssimo interessante.
Por uma pequena atenção e cuidadoso preparo para esse período em que vamos à presença de Deus, o culto familiar pode tornar-se agradável e será acompanhado de resultados que só a eternidade revelará. Escolha ao pai um trecho das Escrituras que seja interessante e facilmente compreendido. Alguns versos serão suficientes para dar uma lição que possa ser estudada e praticada durante todo o dia. Podem-se fazer perguntas, podem-se fazer declarações interessantes, ou pode ser apresentado como ilustração algum incidente curto e ao ponto. Podem ser cantadas pelo menos algumas estrofes de cânticos animados, e a oração feita deve ser curta e ao ponto. O que dirige a oração não deve orar a respeito de todas as coisas, antes deve exprimir suas necessidades com palavras simples e louvar a Deus com ações de graças. Para que se desperte e fortaleça o amor ao estudo da Bíblia, muito depende do uso feito da hora de culto. As horas dos cultos matutino e vespertino devem ser as mais agradáveis e auxiliadoras do dia. Compreenda-se que nessas horas nenhum pensamento perturbador ou mau se deve intrometer, que pais e filhos se reúnam a fim de se encontrarem com Jesus e convidar ao lar a presença dos santos anjos. Seja o culto breve e cheio de vida, adaptado à ocasião e variado de tempo em tempo. Tomem todos parte na leitura da Bíblia e aprendam e repitam muitas vezes a lei de Deus. Contribuirá para maior interesse das crianças ser-lhes algumas vezes permitido escolher o trecho a ser lido. Interrogai-as a respeito do mesmo e permiti que façam perguntas. Mencionai qualquer coisa que sirva para ilustrar o sentido. Se o culto não se tornar demasiado longo, fazei com que os pequeninos tomem parte na oração e unam-se a eles ao canto, ainda que seja uma única estrofe. Orar clara e distintamente. Pelo vosso próprio exemplo, ensinai vossos filhos a orar com voz clara e distinta. Ensinai-lhes a levantar a cabeça da cadeira e a nunca cobrir o rosto com as mãos. Assim poderão fazer suas orações simples, repetindo em conjunto a oração do Senhor. O poder da música. A história dos cânticos da Bíblia está repleta de sugestões quanto aos usos e benefícios da música e do canto. A música muitas vezes é pervertida para servir a fins maus, e assim se torna um dos poderes mais sedutores para a tentação. Corretamente empregada, porém, é um dom precioso de Deus, destinado a erguer os pensamentos às coisas altas e nobres, a inspirar e elevar a alma. É um dos meios mais eficazes para impressionar o coração com as verdades espirituais. Quantas vezes ao coração oprimido, duramente pronto a desesperar, vêm à memória algumas das palavras de Deus, as de um estribilho, há muito esquecido de um hino da infância. E as tentações perdem o seu poder, a vida assume nova significação e novo propósito, e o ânimo e a alegria se comunicam a outras pessoas. Nunca se deve perder de vista o valor do canto como meio de educação. Que haja cântico no lar, de hinos que sejam suaves e puros, e haverá menos palavras de censura e mais de animação, esperança e alegria. Haja canto na escola e os alunos serão levados mais perto de Deus, dos professores e uns dos outros. Como parte do culto, o canto é um ato de adoração, tanto como a oração. Efetivamente, muitos hinos são orações. Se a criança é ensinada a compreender isso, ela pensará mais no sentido das palavras que canta e se tornará mais suscetível à sua influência. Instrumental e vocal. À noitinha e pela manhã, uni-vos aos vossos filhos no culto de Deus, lendo sua palavra e cantando seu louvor. Ensinai-os a repetir a lei de Deus. Os israelitas eram ensinados acerca dos mandamentos. E as intimarás as palavras a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Portanto, Moisés dirigiu os israelitas a porem as palavras da lei em música. Enquanto os filhos mais velhos tocavam instrumentos, os mais novos marchavam cantando em concerto o canto dos mandamentos de Deus. Em anos posteriores, eles conservavam na memória as palavras da lei que haviam aprendido durante a infância.
Se era essencial que Moisés incorporasse os mandamentos em canto sagrado, de modo que, enquanto caminhavam pelo deserto, os filhos aprendessem a cantar a lei verso por verso, quão essencial é no tempo atual ensinar a nossos filhos a palavra de Deus. Vamos nós em socorro do Senhor, instruindo nossos filhos a observarem os mandamentos ao pé da letra. Façamos tudo quanto nos é possível para fazer música em nosso lar, para que Deus possa aí entrar. Período especial de culto no sábado. No culto familiar tomem parte também as crianças, cada qual com sua Bíblia, lendo dela 1 ou 2 versículos. Cante-se então um hino preferido, seguido de oração. Desta, Cristo nos deixou um modelo. A oração do Senhor não foi destinada para ser simplesmente repetida como uma fórmula, mas é uma ilustração de como devem ser as nossas orações, simples, fervorosas e abarcantes. Em singela petição, cantai ao Senhor as vossas necessidades e exprimi gratidão por suas bênçãos. Desse modo saudareis a Jesus como hóspede bem-vindo em vosso lar e coração. Em família convém evitar orações longas e sobre assuntos remotos. Essas orações enfadam em vez de constituírem um privilégio e uma bênção. Fazei da hora da oração um momento deleitável e interessante. Mais oração, menos castigo. Devemos orar a Deus muito mais do que fazemos. Há grande força e bênção em orar em conjunto em nossa família, com os filhos e por eles. Quando meus filhos cometem um erro, tenho conversado bondosamente com eles e então com eles orado. Depois disso, jamais achei necessário puni-los. Seu coração se desmanchava em ternura diante do Espírito Santo, que veio em resposta à oração. Os benefícios da oração a sós. Era nas horas de oração solitária que Jesus, em sua vida terrestre, recebia sabedoria e poder. Sigam os jovens o seu exemplo, procurando na aurora e ao crepúsculo uns momentos tranquilos para a comunhão com seu Pai Celestial. E durante o dia todo levantem eles o coração a Deus. A cada passo em nosso caminho, diz ele: Eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Não temas, eu te ajudo. Aprendesse em nossos filhos essas lições na manhã de seus anos, e que vigor e poder, que alegria e doçura lhes penetrariam a vida. As portas do céu estão abertas. Quando Cristo se curvou às margens do Jordão, depois de seu batismo, e ofereceu uma oração em favor da humanidade, os céus se abriram, e o Espírito de Deus, como uma pomba de ouro polido, rodeou o Salvador. E veio do céu uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Que significado tem isso para vós? Diz que o céu está aberto às vossas orações. Diz que sois aceitos no amado. As portas estão abertas para toda mãe que lançar seu fardo aos pés do Salvador. Diz que Cristo rodeou a raça com seu braço humano e com o braço divino apegou-se ao trono do infinito, unindo o homem com Deus e a terra ao céu. As orações das mães cristãs não são desatendidas pelo Pai de todos, que enviou seu Filho à terra para resgatar um povo para si mesmo. Ele não se desviará de vossas petições, deixando a vós e aos vossos como brinquedo de Satanás no grande dia do conflito final. É vossa parte trabalhar com simplicidade e fidelidade, e Deus estabelecerá a obra de vossas mãos.